hoje no programa 9 Minutos a gente dá continuidade à conversa com o presidente da FINDES, Marcos Guerra. Presidente, você está falando a respeito desse distanciamento que está havendo às vezes entre a inquietação, a angústia e as demandas de quem gera trabalho no Brasil, porque o empresário, sem fazer qualquer favor, ele é o grande herói urbano, né? Ele que põe a cara na reta, ele que põe o crédito, ele que vai para o mercado. Se ele falir, ele não tem a solidariedade de ninguém, nem de governo, nem de... Né? Ninguém. Não tem. Entanto, ele é o grande herói urbano. Mas interessante, parece que é uma cultura de que o empresário no Brasil é, em princípio, um vilão, né? Não parece ter essa impressão? Que, em princípio, deve ser tratado com suspeição? Existe uma falsa ideia. As pessoas, muitas vezes, imaginam que empresa é patrimônio. Né? Patrimônio é o que você faz na sua pessoa física. Empresa é um instrumento para você ganhar dinheiro. Para você trabalhar, você empregar, você ganhar dinheiro. Eu conheço muitos empresários que estão na indústria, principalmente, por vocação, porque gostam. A gente percebe que muitas empresas, quando a pessoa não prepara a sucessão, a empresa acaba. E, geralmente, o empresário, ele acaba também não com muitas posses, entendeu? Tudo que ele ganha, ele investe no negócio dele, entendeu? Agora, Eustáquio, realmente, o industrial, o empresário, de forma geral, em todas as repartições que ele chega, ele é visto como uma pessoa, como vilão, como o cara que se aproveita, como o cara que tem... Predador do meio ambiente, essas coisas todas. E que não é verdade. Nós, na Federação das Indústrias, por exemplo, a gente trabalha muito o conceito da sustentabilidade, o conceito de fazer ações sociais, o conceito de diversificar o seu negócio em regiões que realmente mais precisam do emprego, entendeu? Então a gente faz esse trabalho por toda parte. Esses dias, nós lançamos aí o mapa estratégico da indústria, por exemplo. Nós soltamos o nosso mapa estratégico. Nós fizemos uma reunião na Federação da Indústria com vários industriais e nós criamos, em paralelo, uma agenda positiva de governo para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Nós envolvemos praticamente todo o setor industrial para criar uma agenda positiva, onde nós estamos relatando aí alguns pontos que são simples para os sinais, tem muitos que são muito simples, mas que nós precisamos de avançar para tornar a vida do empresário menos danosa aqui no Estado do Espírito Santo. Nós temos uma parceria muito grande com o governo tem sido nosso parceiro em toda hora, mas nós estamos fazendo esse levantamento realmente, em alguns pontos nós precisamos de avançar. O governador do Estado do Espírito Santo esteve lá com a gente, o Renato esteve lá com a gente, já alinhamos alguns procedimentos, inclusive as nossas câmaras setoriais, nós vamos levar o governo para dentro, as secretarias, para começar a trabalhar juntamente com o setor industrial as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia. Até porque, quando você fala com o industrial, realmente ele tem assim um pouco, você acha que ele é um pouco vilão com as coisas todas. Na verdade, o que acontece mesmo, principalmente o micro, pequeno e médio industrial do Estado do Espírito Santo, ele mata um tigre, 2 leões todo dia para sobreviver, entendeu? Mas o que eu acho interessante mesmo é que é cultural isso, né, presidente? Veja bem, o emprego, na verdade eu não gostaria de falar de emprego, porque há muitos anos se fala que o emprego tem extinção, o que vai existir sempre é o trabalho e a ocupação, essa sempre será necessária. O emprego clássico, principalmente o custo do emprego no Brasil, é asfixiante para o empresário. Eu sou um microempresário, eu estou falando por uma experiência bem pessoal, entendeu? O custo de geração de emprego é asfixiante no Brasil, mas o empresário é quem não vai para o mercado, se expõe, joga o jogo, se for bem sucedido, ele tem o lucro como remuneração. Se ele não for bem sucedido, ele tem o prejuízo. E se ele perder, todos perdem. No entanto, parece que nós temos uma cultura que os políticos não têm a coragem de confrontar, que é a de que capital e trabalho são necessariamente antagonistas, e eles são os mesmos lados de uma moeda. O capital precisa do trabalho, o trabalho precisa do capital. Isso aí. Não se consegue entender que, por exemplo, eu vejo às vezes demandas em dissídios coletivos que se reivindicam coisas que o mercado, a empresa pode até querer fornecer, mas ela não vai repassar aquilo pelo mercado. O mercado não vai bancar aquilo.
Porque o mercado é cruel também, o mercado é predador. Né? Então você não faz seu preço, você não vai apurar seu custo, colocar seu lucro e vai para o mercado fazer preço. Não é assim. O mercado te dá o preço e você vai encaixar seu custo, né? Então você não tem como atender, às vezes, uma demanda. Hoje, por exemplo, eu vou te dar um exemplo para você. A produção física industrial do Estado, ela está negativa. É preocupante? É. Mas o que mais me preocupa hoje são dois fatores. Fechamento dos 6 primeiros meses. A produtividade do Estado caiu 11,9. Nós estamos 11,9 negativos comparado com o ano passado, o mesmo período. E o custo do trabalho, o custo da folha de pagamento dividido pela produção, subiu 18,6. Então, o que acontece? Se você olhar os números hoje do Estado, você vai ver quase que emprego pleno no Estado do Espírito Santo. Então, o que acontece isso aqui? Primeiro que nós temos empresários no Estado do Espírito Santo, industriais, que esse custo, inclusive, é da indústria. Nós temos industriais hoje que não colocaram como principal meta dentro das suas indústrias desempregar porque a indústria está vendendo pouco, estão mantendo o seu emprego. Entendeu? Por vários fatores. Um deles por falta de mão de obra qualificada no mercado, lógico. Sim. Mas por outro ponto também, porque o cara fez equipe, que negócio todo, sensibilidade social, essas coisas todas. Tanto é que nós, dentro do Senai agora, nós estamos com um projeto audacioso em prol da educação. A educação hoje, para nós, dentro do sistema FINES hoje, ela é fundamental. Nós crescemos 60,2% nos 2 últimos anos. Nós vamos crescer muito. Nós estamos fazendo, além dos investimentos que nós vamos fazer em escolas, em Centro Integrado de Anchieta, em Cachoeira de Itaperim, em Ares, Colatina, Nova Venécia, nós estamos criando as agências de treinamento, que são parcerias com prefeitos. A primeira nós lançamos lá em projeto piloto em Biraçu, fantástico, já deu certo. Vamos inaugurar esse mês no São Bom do Povo, vamos inaugurar em Nova Venécia, vamos inaugurar em Governador Lindenberg. Já temos aí, já em andamento, Serra, Vila Velha, nós temos Baixo Guandu, nós temos Itapemirim, nós temos em Cariacica, nós temos vários municípios e bairros populosos. Nós estamos implantando as nossas agências de treinamento. São parcerias com o município, todo município tem uma escola que não usa, ou uma parte de uma escola que não usa. Nós estamos levando a nossa expertise, nosso corpo docente, e o aluno que fizer o curso nessas escolas é a mesma coisa, com a mesma qualidade que ele estivesse fazendo no Centro Integrado do SESI Senai, de qualquer região, de Cachoeira, de Colatina, aqui da Beira-Mar, essas coisas todas. E por fim ainda, é um momento que a gente tem que correr nesse aspecto, que nós temos um incentivo do governo federal, que é o Pronatec, que é um recurso que está aí. Nós já estamos com quase 20 mil alunos que passaram pelo Pronatec. É um recurso que está disponível, que não sei até quando, e nós precisamos de aproveitar para a gente, no caso o Senai entra junto com os municípios, pega esses alunos todos, que pode ser até 40, 50 anos, não tem problema, desde que ele passou pela escola pública. Ele se encaixa no Pronatec, nós formamos as pessoas, realmente, e o governo federal paga por intermédio do Senai. Paga ao Senai, e o Senai pega e banca as despesas. É um programa intensivo de capacitação de mão de obra. É intensivo. Nós estamos com um projeto nosso audacioso. A gente quer, em 2, 3 anos aí, nós queremos estar trabalhando em todo o Estado do Espírito Santo com esse projeto. E é bom porque você não investe, você não coloca tijolo. O custeio da Federação das Indústrias do Sistema FINES é muito pequeno. Aporte de conhecimento. E o município também é muito pequeno. Então, a gente consegue colocar pessoas dentro do Estado, da indústria, pessoas mais qualificadas. E ainda, porque as pessoas falam assim, mas Marco, mas por que o número é tão grande? É porque tem pessoas que fazem 3, 4 cursos de capacitação. Hoje nós temos muitos profissionais no Estado hoje que quer um upgrade no seu salário. Às vezes a pessoa está na construção civil, ele é um pedreiro, ele quer ser um bombeiro, ele quer ser um eletricista, ele quer buscar outros caminhos, entendeu? Então, por isso que hoje a gente precisa correr muito para aproveitar esse momento, inclusive um momento bom para o Estado do Espírito Santo, porque eu estou apostando realmente nesses projetos, entendeu? Que vão vir se instalar aqui no Estado do Espírito Santo, igual aí, nós temos aí Marco Polo, Bertolini, nós temos Juron, Carta Fabril, nós temos vários projetos que realmente são projetos que já estão em andamento aqui no Estado e nós precisamos realmente atender essa demanda
há 3 décadas, pelo menos, cogita-se de mudar a natureza dos encargos trabalhistas de maneira que eles passassem a ser calculados em função do faturamento da empresa e não em cima do valor da folha de pagamento. Essa ideia tem perspectiva? Essa ideia é viável? Essa ideia atende a uma necessidade da indústria? Ela é muito boa. Inclusive, nós temos aí algumas empresas que já pagam o seu INSS sobre faturamento. Isso está avançando. Eu acredito que é o futuro. Agora, você paga menos INSS? No todo não, até porque o governo está recebendo até um pouco mais de INSS. Agora, qual a vantagem? Capital de giro para as empresas. Hoje nós temos muitas empresas hoje que trabalham com estoque regulador. O comércio hoje não faz muito mais estoque mais. Então, automaticamente, você produz, você só paga o INSS quando você vende o produto. Automaticamente você faz aí diretamente um capital de giro para a tua empresa. Quer dizer, isso ajuda bastante. E quando você fala em 1% também, fica mais fácil na sua 1% ou 2%, dependendo do setor. Por exemplo, o setor do vestuário paga 1%. Quando você vai fazer a sua planilha de custo é muito mais fácil, porque você já sabe quanto é que você vai pagar. Às vezes eu converso com alguns empresários, por exemplo, você está num período dando férias coletivas, você está pagando 13º, você está num período de baixa, porque tem setores que vendem muito em determinada época do ano, você paga sobre a folha de pagamento. A partir do momento que você começa a pagar, você paga só quando vende. Automaticamente é bom. Agora, precisamos reavaliar alguns percentuais. Mas você não anteciparia desencaixe, né? Você anteciparia... Você acaba sendo um capital de giro. Agora, digo, os economistas hoje estão trabalhando com a perspectiva de crescimento do PIB entre 2% e 2,5%, inflação de 6,5%, já saindo da meta, me parece que o centro da meta é 4,5%, um rombo aí no balanço de pagamentos do Brasil de 80 bilhões e o dólar não volta mais, não desce mais de 2,3%. Se confirmados, esses números representam o que para vocês? Olha, todas as previsões que foram feitas até hoje, elas não deram certo, né? Eu sou um pouco tímido, eu sou um pouco reservado quando eu falo em números. Eu acredito que o PIB deve chegar em torno de 1,9%, 2%, sim, os números mostram isso. Enquanto que o Espírito Santo não está crescendo, mas nós temos outros estados que estão crescendo. Entendeu? São Paulo, por exemplo, está 2,9%. O crescimento da produção física do Brasil está 1,9%. Mas eu acredito mais ou menos nesse patamar ali de 1,9%, 2%. Com relação ao dólar. O dólar, ele foi a 2,40, chegou aí a 2,2. Nós temos o euro, que está 3 ponto alguma coisa, 3,3, 3,4, 3,5, que está caro. Entendeu? Que está caro. Agora, como o Brasil, ele exporta muitas commodities, automaticamente ele contribui. Mas quando o dólar ele chega um pouco mais alto, ele chegou a 2,4, ele inibe um pouco a importação. Porque o produto quando entra no Brasil, ele passa a ser um produto um pouco mais caro, porque automaticamente a lei de custos, essas coisas todas. Mas eu acredito, Eustáquio, que ele deve permanecer ali nesse ponto aí de 2,15, 2,25. Pelo que eu tenho acompanhado, deve permanecer em torno disso. Presidente, quero agradecer muito a sua presença aqui, a sua disponibilidade de estar conosco aqui esses 2 dias, oferecendo reflexões sobre a nossa economia. Grato. Obrigado, Eustáquio. Quero colocar a Federação das Indústrias, inclusive para o ouvinte, à disposição. A Federação das Indústrias precisa de demanda para atender cada vez mais a indústria capixaba. Em 9 minutos, a gente contou com a presença do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, FINDES, Marcos Guerra. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprender